Se eu voltar com o Rogério, é isso? Vou voltar com o Rogério Fernandes, que está nesse momento aí na sede do fórum, acompanhando aí a qualquer momento o início. Ô Rogério, por que atrasou, hein? Salatiel, a gente não sabe exatamente, até porque o nosso acesso é restrito, hoje a gente não tem essa informação. Atrasou para o início, pelo menos a primeira coisa que se faz aqui no julgamento, e você também sabe muito bem disso, é a contagem, na verdade o sorteio, para escolher os 7 jurados. Me parece que 23 ou 25, se escolhem 7, né? Contabiliza também as testemunhas, uma delas não veio, foi contactada, disse que tinha se equivocado e viajou para o interior do estado, mas vai participar por videoconferência. Ela não foi dispensada por nenhuma das partes, muito menos pelo juiz doutor Walter Flor, que vai comandar aqui, portanto, que vai presidir. Ele é juiz da 2ª Vara Criminal de Natal. A gente não sabe exatamente por que atrasou. O atraso está surreal, está bem diferente. Nunca vimos um atraso tão longo como esse, que eles estariam agora ainda sorteando os jurados para depois começar o julgamento por si só. Vai começar daqui a pouquinho ainda. Deve durar até quinta-feira à noite, até sexta-feira, mas logo cedo nós já estivemos aqui, eu, o repórter cinematográfico Maurício Teixeira, e nós acompanhamos a chegada da mãe de Zaira, de algumas pessoas que chegavam aqui ao Tribunal do Júri. Muitas tiveram que voltar porque nem todo mundo pode entrar, o acesso restrito, é limitado, e a gente vai mostrar agora o que a gente fez logo cedo aqui em frente ao Fórum Miguel Seabra Fagundes. Acompanhe. Por volta das 7 horas da manhã, policiais militares já estavam colocando barreiras para inibir o acesso ao Fórum Miguel Seabra Fagundes, na zona sul de Natal. Mas do lado de fora, estava tudo tranquilo para o julgamento que levaria o PM Pedro Inácio Araújo de Maria, de 42 anos, ao banco dos réus. Ele é acusado de matar a universitária Zaira Dantas Silveira Cruz, que à época tinha 22 anos. O julgamento acontece 6 anos e 3 meses depois da morte de Zaira. Esse julgamento deve se estender a pelo menos até a noite da quinta-feira, podendo até chegar amanhã da sexta-feira. 22 pessoas deverão ser ouvidas. O processo tem 7.000 páginas. A princípio, tramitou na 3ª comarca da cidade de Caicó, na região do Seridó. Mas a defesa pediu a transferência do júri para Natal, alegando dúvidas com relação à imparcialidade, em função da repercussão do caso. Só poderão assistir ao júri 6 pessoas de um dos lados envolvidos e mais 2 pessoas da outra família. O acesso à imprensa e até os profissionais da comunicação do Tribunal de Justiça não será permitido. O júri está em segredo de justiça a pedido da defesa do réu. A mãe de Zaira Dantas, dona Zanete Dantas, chegou ao fórum com o marido. Estava muito abalada e vestia preto. 6 anos e 3 meses, né? E a gente clamando, gritando, correndo atrás. E agora eu sei que eu não sei se eu vou aguentar quando tudo acabar, porque eu já disse até a Dedé que se eu sair disso, dessa agonia, dessa aflição, eu vou chegar aos 90 anos, eu acho. Tem sido difícil, né? Tem sido difícil. Esse luto, não só na roupa, mas acima de tudo no coração, na alma. No coração, na alma, o coração parece que rasga, é como se tivesse um facão, eu digo muito que é como se tivesse um facão machucando meu coração o tempo todo. E a gente precisa acabar com isso. Minha filha foi assassinada, foi morta, então alguém tem que pagar por isso. Dona Zanete fez um apelo em forma de desabafo pela condenação do PM Pedro Inácio, pedindo justiça não só pelo caso da filha dela, mas de uma certa forma, pela violência contra a mulher. Não desejo que mãe nenhuma passe pelo que eu venho passando, mas infelizmente está aí, se as autoridades não olharem as leis, não revejam, se não rever as leis, vão continuar matando nossas filhas. A cada 6 horas uma mulher é assassinada. E tem que rever, minha gente, vocês têm que rever isso, pode ser uma filha de vocês. A secretária de Mulheres, Juventude, Igualdade Racial e Direitos Humanos da cidade de Currais Novos e amiga da família, também veio a Natal para prestar solidariedade. Mais de 6 anos, né, muito tempo, e que pessoas que choraram
choraram porque conheciam Zaira, choraram porque conheciam a família de Zaira e muitas choraram mesmo sem conhecer, mas porque sentiram ali a violência tão próxima, que poderia ser com qualquer um de nós, poderia ser com a nossa filha, poderia ser com alguém próximo a gente. E depois de mais de 6 anos chegou, a gente fica até sem palavras nesse momento. É uma coisa assim que dá um alívio, mas ao mesmo tempo a gente sabe que só vai ter o alívio total quando esse júri acabar. O PM Pedro Inácio Araújo de Maria está preso desde o dia 15 de março de 2019, 13 dias depois de Zaira Dantas ter sido encontrada sem vida dentro do carro dele durante o carnaval em Caicó. Segundo a perícia do ITEP, que é a perícia oficial, Zaira teria sido estrangulada e estuprada. Ela estava de bruços e sem roupas dentro do veículo. No entanto, segundo a defesa do PM, teria havido um erro durante a perícia e não houve estrangulamento. Zaira, ainda segundo a defesa, não teria morrido de morte violenta. A defesa do PM contratou um perito que contestou o laudo com a causa-morte emitido pelo ITEP. O júri, que começa hoje, pode durar mais de 100 horas. E é isso, que a justiça venha, estou aqui, quero ser forte, vou ser forte, porque Deus está comigo. Minha filha merece uma resposta, eu mereço, a população currajanovense, a população em si toda merece uma resposta. E depois de um ano que aconteceu esse fato em que Zaira Dantas Silveira Cruz, de 22 anos à época, teria sido encontrada morta dentro do carro do PM, um ano depois, nós conversamos com a advogada Andréa Oliveira, uma das advogadas do PM Pedro Inácio. Ela disse, evidentemente, que acreditava na inocência do seu cliente. Disse que não teria matado Zaira. Vamos acompanhar. Zaira Dantas Silveira Cruz, de 22 anos, foi encontrada sem vida dentro do carro de um namorado em Caicó. Durante o carnaval de Caicó desse ano, Zaira e Pedro se encontraram e ele foi deixá-la na casa onde estava hospedada, com as amigas em Caicó. No momento que se ceifa uma vida, abala-se toda uma sociedade. O sargento da Polícia Militar, Pedro Inácio, foi preso numa operação da Polícia Civil durante a madrugada. Essa é a doutora Andréa Oliveira, advogada de Pedro Inácio Araújo, de 37 anos. Um ano depois da ocorrência registrada no interior do estado, que terminou com a morte aí da Zaira Cruz, mas depois de um ano, a advogada decidiu conversar com a nossa equipe de reportagem e trazer a público informações importantes. Mas a primeira pergunta que eu faço à doutora Andréa, o Pedro Inácio estuprou e matou Zaira Cruz no dia 2 de março de 2019? Hoje, certo? Eu não tenho certeza, eu tenho convicção da inocência de Pedro. Por tudo que está no caderno processual, por todas as fotos que foram anexadas pelo ITEP, pelo o laudo entregue pelo perito, pelo parecer do nosso assistente técnico, hoje eu tenho convicção como mulher e como advogada que Pedro não espancou, não torturou, não estuprou e não matou Zaira Cruz. De meia-noite, Pedro encontra Zaira no meio dos blocos, tem ali um beijo, cada um segue para o seu lado. No final da festa, no final dos blocos, Pedro vai passando, ele estava embriagado, sim, e Zaira o chama. Pede uma carona, estava Zaira, uma prima de Zaira e uma amiga que faz universidade junto com Zaira. Todos 4 adentraram no carro. Chega na casa que Zaira estava hospedada, as meninas descem, Zaira permanece no carro com Pedro. E aí, na audiência, eu fiz essa pergunta tanto para a prima quanto para a amiga. Pedro Inácio, em algum momento, convidou ou tentou agarrar Zaira à força ou deixou ela constrangida de alguma forma? E todas as meninas responderam não. Ele foi todo o percurso calado. Zaira Cruz e Pedro já tinham um relacionamento de algum tempo.
4, 5 anos, mais ou menos. Só que era um relacionamento que não existia compromisso, não existia fidelidade, não existia cobrança. Eles se encontravam, ficavam e depois cada um seguia o seu caminho. Naquela noite, foi justamente o que aconteceu. É tanto que quando Zaira entra no carro, pergunta: Pedro, você quer que eu dirija o carro para você? Isso são relatos que estão no depoimento das testemunhas. André Oliveira não está inventando nada, não. Então, ele diz: não, eu tenho condições. E segue. Para na casa, as meninas descem. Depois, volta uma das meninas e pergunta: Zaira, você vai entrar? Zaira, Zaira expressa a sua vontade em permanecer com Pedro e diz: não, pode dormir tranquila, eu vou com Pedro. O carro sai, eles mantêm relação sexual, depois Pedro leva o carro para o estacionamento do La Bodeguita. Local seguro, com grade, o portão fechado, tinha cerca elétrica. Então ele achou que Zaira ali estava protegida. Pedro dormiu, Zaira permaneceu no carro. Tinha 9 rapazes ali dentro daquela casa junto com Pedro, todos dormindo dentro de um carro. E de manhã, às 9 da manhã, um dos rapazes chama Pedro. Pedro, vá acordar a moça que está dentro do seu carro. Mas todos eles já tinham visto Zaira, já tinham ido lá dar uma olhada. Quando ele chega no carro, ele percebe que o corpo de Zaira já está um pouco rígido, as pontas dos dedos roxos, e entra em desespero. E se apavora, pede a ajuda dos meninos, só que ninguém se prontifica em ajudar Pedro. Pedro pega o telefone, liga para o SAMU, certo? O SAMU demora um pouquinho para chegar, mas chega o corpo de bombeiro e a polícia. Quando ele liga para o SAMU, o médico do SAMU dá as instruções para ele fazer a massagem cardíaca em Zaira. E assim ele começa a fazer. Quando o rapaz do Corpo Bombeiro chega, ele pede: pelo amor de Deus, continue. E aí, quando o médico do SAMU chega no local, atesta o óbito de Zaira. Quando os peritos de local de achado de cadáver chegaram ao La Bodeguita, eles realizaram a perícia do carro e a perícia do corpo de maneira superficial, né? E aí, no relatório da própria polícia, menciona que Zaira não tinha marcas de violência. Está aqui, está no inquérito policial, está no processo. Zaira não tinha marcas de violência. A roupa de Zaira estava no lugar. Ela estava com sutiã tumaraquicaia. Dentro do peito tinha R$22. As pulseiras no pulso no lugar. Um colar no pescoço no lugar. Nada de violência física. A única coisa que ela tinha na coxa era uma marca que o perito médico legista menciona ter sido um chute. E um arranhão na perna direita também, pertinho do joelho, uma marca perto do cotovelo e uma marca na palma da mão, certo? Mas marcas de violência, de tortura, não existe. Primeiramente, como mulher, quando eu peguei as fotos do suposto estupro, porque na região genital não tem nada de marca. No interno e posterior de coxa, nada. Pescoço, costas, nada de marca. Os punhos, não existe marcas. Achei estranho. A única marca que tem no corpo de Zaira que configura um estupro é uma laceração no ânus, que o perito médico menciona 4 centímetros, mas não chega a 1,5 centímetros. É importante enfatizar que, para ser um estupro, teria que ter atingido ali as fibras musculares do ânus, teria que ter dilatado e presença de sangue, porque é uma região extremamente vascularizada. Não tinha uma gota de sangue. Com relação às outras marcas do corpo, o Dr. Sami, que é o assistente técnico contratado pela família, ele só veio ratificar o que a defesa já sabia. Porque no momento que eu peguei o processo, que eu recebi depois de muito sacrifício, porque o ITEP não queria entregar as fotos, o arquivo original dessas fotos, eu verifiquei que ali na perna de Zaira
que é justamente essa marca aqui, jamais poderia ser um chute. Ninguém vai pular o carnaval com sapato de salto. Isso aqui é simplesmente um encaixe do cinto de segurança. Aí, doutor Sami vem complementar o meu pensamento dizendo que, para ficar uma marca nessa tonalidade de cor, teria que passar de 3 a 4 horas o sapato de Pedro imprensando. Mas, para complementar, no dia que Pedro foi preso, no dia 15 de março de 2019, o delegado levou os sapatênis de Pedro para uma perícia para comparar com a marca da perna. E aí, o delegado recebeu o laudo e não anexou ao processo. No dia da audiência, que eu fiquei de cara a cara com o delegado, eu disse, eu quero o laudo do sapatênis. Sabe por que ele não anexou? Porque deu negativo. Jamais a marca da perna poderia ser um chute. E o interessante, depois desse laudo ter sido anexado no processo, na audiência com os peritos aqui em Natal, o perito médico continua afirmando que foi uma marca de chute. Saiu agora há pouco do Tribunal de Justiça o primeiro boletim de informação com relação ao júri. Ele vai ler aqui, o júri do caso Zaira teve início na manhã desta segunda-feira, às 11h07, com aquela sorteio do jurado, né? A gente demora mais um pouco, aqui no Fórum Miguel Seabra Fagundes. O atraso para a abertura da sessão, se ela até perguntou, a gente não tem ainda isso oficialmente, foi devido a um curto-circuito em um poste que ocasionou falta de internet. Aqui atrás a gente consegue ver que tem uma empresa trabalhando desde cedo, muitos fios caíram aqui, houve incêndio, fogo de ontem para hoje, nessa posteação aqui em frente. Então essa falta de internet, né, seria necessária para seguir com os trâmites na sessão, inclusive para o depoimento de 3 testemunhas que participarão por videoconferência. Então não é mais uma, são mais 2 testemunhas, totalizando 3 que participarão sobre videoconferência. Em seguida, antes do sorteio para a composição do conselho da sentença, a defesa suscitou uma nulidade do júri. Olha aí, uma nulidade do júri, que está sendo apreciada pelo juiz Walter Flor, da 2ª Câmara Criminal de Natal. Então a defesa suscitou a nulidade do júri. Por quê? A gente não sabe. Então a gente vai ficar acompanhando aqui, esperar o próximo boletim, que inclusive esse júri pode até ser anulado, pelo que a defesa entrou aqui. O juiz está avaliando esse pedido da anulação do júri. Continuando com as entrevistas, com a matéria, ainda com a advogada Andréa Oliveira, nesse momento a gente vai ouvir ela falar de uma crítica que ela fez à perícia do ITEP. Ela contestou e criticou a perícia do ITEP, que o trabalho não foi feito adequadamente. Vamos ver. Ela também tem outra marca de espancamento no braço. Isso aqui o perito diz que é marca de contenção física. Mais uma contradição no brilhante laudo dele, no perito médico daqui do ITEP. Ele disse que ela estava embriagada, que ela não apresentou resistência. Se ela não apresentou resistência, para que Pedro ia segurar, conter Zaira pelo braço? Sem falar que isso aqui é uma marca que não tem identificação, não poderia ser uma marca de dedo, de mão, mas a defesa explica. Como ela ficou um certo tempo encostada nessa parte aqui do banco, causou essa marca. Não é marca de violência. Aí o nosso brilhante perito do ITEP diz que Zaira tem 2 fraturas no pescoço e esqueceu que ela estava com esse coração, um colar em formato de coração. Os peritos de local de achado de cadáver mencionam que isso aqui é um metal. Mas o perito médico legista, que não tinha o que explicar, ele diz, sabe o quê? É um plástico baratinho na audiência. E aí, como é que você aperta o pescoço de uma moça, faz uma fratura ao ponto de causar um orifício e não deixa nenhum arranhão na parte externa do pescoço? O perito menciona também essa marca na palma da mão de Zaira. Ele diz que essa marca foi pós-morte, insignificante, mas que não foi detectado o objeto que fez
essa lesão na palma da mão. Quando ela foi retirada do carro, os peritos de achado de cadáver colocaram Zaira nessa posição aqui. Outra coisa que tinha no corpo da Zaira, esse pequeno arranhão, que o perito também diz ser insignificante. Poderia ter ocorrido em qualquer lugar. Essas aqui são as lesões do corpo de Zaira Cruz. Outro erro gravíssimo. Um perito, ao abrir o corpo, jamais deve começar pelo pescoço. E quando vai fazer a incisão do pescoço, tem que botar um objeto para proteger e não possibilitar infiltrações. O sangue infiltrar. Isso não foi feito. Ele começou justamente pelo pescoço de Zaira. E aí, por um erro, certo? Por falta de perícia, por falta de conhecimento técnico, ele, com bisturi, ele faz um corte no pescoço de Zaira. Que quando eu recebi essas fotos, eu apresentei para uma sobrinha que é veterinária. Ela disse: Andréia, jamais isso é uma fratura. Uma fratura não ia causar um orifício desse, principalmente numa cartilagem, que é algo flexível. Perito médico, ele foi nomeado 8 de agosto de 2018. Depois da nomeação, tem o curso de preparação, ou seja, ele não tinha mais do que 3 meses de exercício da profissão. Considerando que os peritos médicos, que os peritos do local de achado de cadáver responderam, certo, a minha quisitação e mencionaram que durante todo esse tempo da nomeação até o caso de Zaira, eles realizaram 30 perícias. Dessas 30 perícias, apenas uma de estrangulamento. Ou seja, conhecimento pouquíssimo, experiência mínima. E aí, por esse erro grosseiro, certo? Existe um homem de 37 anos preso há 1 ano. Um inocente preso. Pelo que o assistente técnico mencionou, existe N possibilidades, certo? Ela pode ter morrido de uma arritmia, de um acidente cardíaco, de uma intoxicação, várias possibilidades. O que foi que aconteceu? Simplesmente ficou claro na audiência inúmeras contradições entre os próprios peritos. Um perito diz que não é o chute, o perito médico diz que é chute, um perito, o de achado de cadáver, diz que ali não tem metal, o perito médico diz que é um plástico. O perito que fez o exame de alcoolemia disse que só pelo exame de alcoolemia não tem como atestar se ela tinha condições ou não de apresentar resistência. Mas o perito médico legista diz que ela não apresentou resistência. Doutor, se ela não apresentou resistência, para que ele ia chutar e conter fisicamente? Quem deveria descobrir a causa-morte era ele. Só que quando ele entrou naquela sala para fazer a necrópsia de Zaira Cruz, ele já entrou influenciado, contaminado pelo que ele ouviu no espaço externo. É tanto que ele mencionou na audiência. Foi uma perícia rápida. Quando eu verifiquei as marcas de agressão, que marcas de agressão? Foi mencionado que em 2018, Pedro já tinha estuprado Zaira. E até o delegado fala uma palavra muito bonita na escalada da violência, que não tem escalada coisa nenhuma, porque um ex-namorado de Zaira foi até a delegacia e levou uma conversa que ele teve com Zaira pelo aplicativo de WhatsApp. Nessa conversa, Zaira disse que saiu com um rapaz e esse rapaz, supostamente, ela não menciona o nome de Pedro nessa conversa, e esse rapaz, supostamente, seria Pedro Inácio. E aí, Zaira disse que na hora
o rapaz queria manter relação sexual sem preservativo e Zaira insistia pelo preservativo. E ela menciona para o rapaz que não estava usando anticoncepcional. O ex-namorado chega na delegacia e entrega essa conversa. O delegado diz, então ela já foi estuprada por ele em 2018. 2019 seria o segundo estupro. Mas Deus é tão bom e tão fiel que não falha, jamais. Eu fui para a audiência desse ex-namorado em Pau dos Ferros. Nos primeiros 5 minutos de audiência, ele diz que, conversando com Zaira pessoalmente, perguntou a Zaira, você acha que foi estuprada pelo aquele rapaz, supostamente Pedro? E Zaira diz a ele, não, eu não fui estuprada por ele, porque eu quis, eu fui porque eu quis, eu gosto, eu estava ali com ele por opção minha. Aí, a motivação do crime. O delegado menciona que a motivação do crime para Pedro Inácio matar Zaira foi a negativa de Zaira, que não queria manter relação sexual com ele. Como pode, em pleno carnaval, uma menina linda, porque Zaira é uma menina linda, era uma menina linda, sai com um rapaz de livre e espontânea vontade, que ela mantinha relações sexuais com ele não jamais teria necessidade de fazer nada contra Zaira. Ele tem um carinho por Zaira, respeito. Foi uma das coisas que ele mais me pediu, respeitar a memória de Zaira. E eu só estou aqui hoje porque a minha obrigação é falar no caderno processual, porque são tantas inverdades. A última foi a assistente de acusação ir para as redes sociais dizer que Zaira foi torturada. Eu quero que ela prove. Cadê as marcas da tortura? Olha, agora, Salatiel, a gente está aguardando a apreciação que está sendo feita pelo juiz titular da 2ª Vara Criminal de Natal, Dr. Walter Flor, com relação ao pedido de nulidade do júri. Foi feito agora há pouco e a gente divulgou também aqui no boletim esse pedido, emitido, portanto, pelo Tribunal de Justiça, pela Assessoria de Comunicação. Existe essa possibilidade? Existe. E daqui a pouco, quando a gente voltar, vai trazer também outras entrevistas, inclusive do perito contratado pela família do policial militar Pedro. Agora, o que a advogada fez foi tentar, assim, na prática, desqualificar, foi isso que ela colocou claramente, toda a perícia feita pelo ITEP, que é a perícia oficial que investiga. Se isso vai dar certo lá dentro, se de fato vão absorver dessa forma, se de fato foi assim, é isso que a gente vai continuar aguardando até o final do júri, caso ele continue, que existe a possibilidade de nulidade, viu, Salatiel? Eu volto com você. E continua por aí, tá, Rogério? A gente vai continuar daqui a pouco com outras reportagens exclusivas que só o Patrulha da Cidade tem. E a qualquer momento o Rogério volta aí confirmando se o júri popular vai ser iniciado ou se a pedido dos advogados de defesa, né, da doutora André, doutor Paulo Lobo Saraiva, me parece que são 3 advogados, né, que estão fazendo a defesa do policial Pedro, que é o principal suspeito. Eles pediram há pouco a nulidade do júri. E a qualquer momento o Rogério Fernandes, que continua a postos, pode voltar com essa informação. Tá agora Rogério Fernandes, direto lá do Fórum Miguel Seabra Fagundes. Vamos saber se o júri começou ou se o júri foi anulado, como pede aí os advogados de defesa do policial Pedro, que seria o principal suspeito de ter matado a jovem Zaira lá no Carnaval de Caicó há cerca de 6 anos. Você já tem essa informação por aí, Rogério? Já tenho sim, Salatiel. O júri vai começar agora, está começando agora. O juiz da 2ª Vara Criminal de Natal, Dr. Walter Flor, que preside o júri, não aceitou, portanto, essa provocação de anular o júri, suscitar e provocar, ele não aceitou, portanto, segue. O júri começou bastante atrasado, como já foi explicado agora há pouco, em função também do atraso, da chegada da internet, mas agora a situação está sob controle, começou exatamente agora, o que a gente supõe que deve terminar só na sexta-feira, porque meio-dia da quinta já foi, começou depois de meio-dia, então a previsão é que terminasse na quinta-feira à noite, mas isso não vai ser mais possível pelo que a gente está entendendo. Pode ser até que aconteça isso, mas dificilmente deve terminar na quinta-feira à noite. Para você ver o sigilo do júri, que nem o corpo de jurado, aqueles jurados que foram sorteados e ficaram de fora, que normalmente alguns permanecem no local para assistir alguma coisa, 1 hora, 2 horas, enfim, que tem interesse, nem eles também puderam ficar no plenário, todos já foram embora,
apenas as partes interessadas determinadas pelo juiz, Dr. Walter Flor. Portanto, o júri segue normalmente. Agora a gente vai ouvir, Salatiel, o perito Samir El Junte. Ele foi contratado à época, há 5 anos atrás, pela família do policial militar Pedro Inácio de Araújo de Maria, que hoje tem 42 anos, na época ele tinha 36 anos. Então ele foi contratado, a gente conversou com ele à época com exclusividade, acho que a doutora Andréa Oliveira estava próximo também, e é o que a gente vai mostrar agora, essa contestação de um perito que foi contratado pela família para contestar exatamente e oficialmente a perícia do ITEP. Vamos ouvi-lo. O perito renomado em todo o Brasil, Samir El Junte, foi contratado pela defesa do policial militar Pedro Inácio, que é acusado de matar por estrangulamento a jovem Zaira Dantas em Caicó no ano passado. Ele contestou o resultado oficial da causa-morte de Zaira. Para o perito Samir Junte, ela não foi estrangulada. Não havia fratura no pescoço de Zaira. Segundo o perito, há uma série de erros cometidos pelo colega perito do ITEP do Rio Grande do Norte, órgão oficial do caso, Rafael Dantas. O perito alega que existe uma fratura em cartilagens do pescoço de Zaira e que isso seria a prova, aliás, a única prova, a única evidência de que ela teria sido estrangulada. Quando a doutora Andréa me enviou as fotografias para consulta, para avaliar o que eu achava do caso e se eu teria interesse em assumir esse caso, e eu olhei as fotografias, eu fiquei chocado com o que eu vi nas fotos, chocado a ponto de consultar com outros colegas para ver se realmente eu estava vendo aquilo que eu estava vendo. E o que Zaira tem no pescoço, tinha infelizmente, é um corte produzido na cartilagem, inclusive um corte que chegou a tirar um pedaço da cartilagem. Tá? E esse corte, uma vez que nós não estamos discutindo agressão com arma branca aqui, ela não tinha absolutamente nenhuma lesão externa compatível com agressão com arma branca, esse corte foi produzido durante a abertura do corpo. Samir Junte, que também é perito da ONU, disse ainda que a jovem não foi violentada sexualmente, o que diz também o laudo emitido pelo ITEP, e que o policial militar Pedro Inácio e a namorada Zaira Dantas de fato mantiveram relação sexual, mas consensual. Eu estou convicto que não houve estupro, não há absolutamente nenhum elemento de estupro ali, pelo contrário, os elementos são altamente sugestivos de sexo consensual entre dois jovens, duas pessoas capazes e aptas para decidir e para consentir. O policial Pedro Inácio está preso desde 15 de março de 2019. Zaira morreu logo depois do encontro dos dois, no Carnaval, em 2019. Zaira foi encontrada morta no dia 2 de março dentro de um carro, no interior da sede de um bloco. O sargento da Polícia Militar, Pedro Inácio, foi visto horas antes no local e flagrado por câmeras de segurança. Pois é, saíram agora há pouco aqui algumas pessoas que seriam juradas, que foram liberadas, porque não caíram no sorteio. Uma dessas pessoas conversou com a gente aqui fora e disse que a nulidade não seria total do júri. Apenas havia um pedido de nulidade para que ele não fosse julgado por estupro, o que o juiz não aceitou com relação a isso. A gente tem essa informação agora há pouco, a gente já está repassando essa informação, que ele seria julgado por estupro, ocultação de cadáver e homicídio. Seriam esses 3 pontos desse julgamento que ocorre agora, aqui no tribunal, através do Miguel Seabra Fagundes, do Fórum em Lagoa Nova, no Tribunal de Justiça. São essas últimas informações. Eu volto com você, Salatiel. O júri vai demorar, a gente não sabe ainda um prazo, qual o tempo agora da parada para o almoço, já que começou praticamente de meio-dia. Esse julgamento que vai se estender até quinta-noite, possivelmente até a sexta-feira. Eu volto com você. E a qualquer momento a gente volta aí com novas informações ao vivo, acompanhando esse caso bastante esperado aí após 6 anos, não é, da morte da Zaira, estudante universitária de Caicó, júri iniciado há pouco, tá?